Leandro, o Joinville inicia agora nesse sábado uma nova etapa da competição, né? Jogo contra o Bangu já valendo pelo mata-mata. A equipe do Bangu é uma equipe jovem, média de idade mais baixa. Você espera um jogo mais intenso, mais correria do que a gente enfrentou em algumas partidas nessa Série D? Realmente a competição assume um novo caráter agora. A gente já vem analisando a equipe do Bangu já há algumas semanas, a gente vem prestando atenção nos nossos potenciais adversários, a gente sabia que eles eram um desses. E apesar de ter essa média de idade baixa, uma equipe de boa qualidade técnica, uma equipe de jogadores de velocidade, uma equipe que tem feito bons jogos recentemente, que está numa curva crescente dentro da competição, então isso nos mantém em estado de alerta, né? E em relação à intensidade, eu acredito que a intensidade dos jogos nossos são sempre altas, né? E, independente da característica, adversários com determinado perfil geram um tipo de intensidade para o jogo, de mais duelo, disputa, adversários com característica mais leve, uma intensidade mais baseada em velocidade, né? Em atacar espaço. Então acho que vai sim, acho que o ambiente do jogo, 3 da tarde, Rio de Janeiro, deve contribuir, né, com a questão térmica, mas a gente está preparado para isso, a gente tem pensado tudo isso, a gente já está com algumas estratégias especiais aí de hidratação nos jogadores, para a gente poder estar atento a todos os detalhes. E você vai ter o retorno de alguns atletas também, né? O Carlinhos, também a questão do Paulo Vitor e do Christian. Não vai ter o Renan Castro, mas como é que você está vendo também essa questão da equipe para essa partida, em relação às peças que você tem, em relação também à semana de treinos que você teve? Mais uma semana muito boa de treino, mais uma vez o grupo absorvendo mais a ideia, fazendo treinos de melhor qualidade, tendo mais opções dentro do grupo. O mais importante é que quem estiver em campo tem que estar tendo desempenho. Independente de quem estiver em campo, inicie ou entre no jogo, o importante é que tenha desempenho, a concorrência está cada vez maior. Nós vamos com um número um pouco menor de atletas para o Rio de Janeiro, em função de algumas questões de logística, mas isso vai nos colocar ainda com um número de jogadores muito bons à disposição, com características diversas para a gente poder mexer no jogo ali, dependendo da circunstância que acontecer na partida. E é o primeiro jogo de uma decisão de 180 minutos, né? Como é que você vê esse tipo de confronto, né? Você tem uma primeira parte lá no Rio de Janeiro, depois tem a volta. Qual que é a importância desse primeiro jogo? E se é um jogo que de repente o Joinville pode arriscar mais, ou em casa que realmente tem que sair mais pro jogo? Como é que você imagina uma eliminatória assim? Esse é um grande desafio, sim. Como a gente trabalha desde o início, jogar todos os jogos como finais, então esse é mais uma final pra gente, a nossa 15ª final. Mas realmente, esse desafio de saber que é um duelo de 180, que eu não posso pensar no duelo todo e não me concentrar no primeiro jogo, que é o jogo que a gente tem que jogar nesse momento. Mas ao mesmo tempo eu não posso jogar esse jogo como se fosse o último do campeonato e às vezes criar circunstâncias que podem prejudicar o jogo de volta. Então a gente tem que saber pesar tudo isso. Então emocionalmente é um dilema que a gente trabalha, né? Emocional ali para o atleta poder estar concentrado no duelo todo, mas a gente, na nossa visão, a gente joga como final, como a gente jogou todos os jogos. A gente sempre foi uma equipe muito equilibrada na primeira fase em relação a questão de ser intenso, ser competitivo, tomar pouquíssimos cartões, né? Então a gente conseguiu competir bem, acho que é o que a gente tem que manter nesses mata-matas. E o que o Joinville fez na primeira fase tem pouco importância agora nessa fase, né? Fica o mando de campo, mas de resto não leva ponto, não leva quase nada. O que de repente dá para tirar da campanha que o Joinville vem fazendo até agora de positivo e o que tem que zerar, né? Que agora o Joinville tem que, a partir daqui é outra história, em relação tanto a vocês da comissão técnica quanto do elenco. A gente busca sempre estar em primeiro lugar para ter a vantagem de definir o duelo em casa, né? Caso ele vá para pênalti, você disputa os pênaltis dentro da sua casa, tentar aumentar esse tipo de vantagem. Algumas circunstâncias, né, ainda colocaram que talvez tenha sido vantajoso para o Bangu a ordem dos jogos, porque a CBF só abriu ontem pela manhã, e isso fez com que toda a logística tivesse que ser montada a partir da quarta pela manhã, 3, 4 dias do jogo. Então isso, na verdade, até eles vão ter um pouco mais de tempo para se preparar para a viagem, né? Eles jogam em casa o primeiro jogo. Então tudo isso a gente tem que compensar com a nossa organização, compensar com o nosso trabalho, compensar com o nosso esforço, para a gente poder chegar lá no melhor nível possível. Colocar tudo isso que envolve, que está no entorno, fora,
e a hora que o jogo iniciar, energia total para buscar um grande resultado lá no Rio de Janeiro.